Olá, eu sou o Henrique e este é o podcast do blog aparelhoelétrico.com. Assine a nossa newsletter e receba as atualizações e conteúdos exclusivos direto no seu e-mail. Vamos começar o programa. Eu meio que me oriento também por uma lista. E na real, um job é quase um orgasmo. Eu trabalho mais concentrada, logo eu rendo mais, então eu gosto de trabalhar menos. Então tá, pessoal, começando o episódio de número 13 do podcast do Aparelho Elétrico. E para começo de conversa, você precisa conhecer o Freelancer Full Folio. O Freelancer Full Folio é um tema WordPress feito especialmente para quem trabalha como freelancer. Ele traz todos os recursos necessários para fazer com que o seu site seja mais atraente aos olhos de clientes, prospects e parceiros de negócios. Confere lá www.freelancerfullfolio.com ou clica no link aqui na descrição do post, beleza? E na pauta de hoje está o tópico erros comuns que os freelancers cometem. E estreando hoje a participação no podcast do Aparelho Elétrico está a tradutora Carolina Valiter. Seja muito bem-vinda, Carolina. Tudo bem? Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite, Henrique. Espero contribuir aí com uma ótica um pouco diferente dos designers. Aí, legal. Contamos com a presença do designer e nômade, Vinão. Fala, Vinão. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam trabalhando e escutando o Aparelho Elétrico. E completando a equipe, o designer de marcas mais famoso, repetindo a piadinha aqui, o designer mais famoso do Brasil, Valtinho Matos. E aí, Valtinho? Fala galera, beleza? Certo. Tu é de fato o designer de marcas mais famoso do Brasil ou não? Não. As pessoas que estão com poucas referências. Antes da gente entrar na pauta, vamos comentar um pouco o que andou rolando no nosso último podcast, que foi sobre relacionamento com o cliente. E eu trouxe aqui alguns comentários do pessoal que rolou no post. Quem foi rápido no gatilho, acabou entrando o comentário aqui. Quem não foi, desculpa se não entrou seu comentário aqui também. Não dá pra colocar o comentário de todo mundo. Deu realmente um espaço muito curto de tempo pra... Quando a gente lançou, eu lancei o podcast ontem. Foi no dia 13, se eu não me engano. E hoje a gente já tá gravando o novo podcast. Então, se por acaso você comentou lá no último podcast e não apareceu aqui, é em função disso aí. Tem um comentário muito legal do Léo Carreira. Léo Carreira fala o seguinte: muito legal o podcast. Ouvi porque sou amigo de longa data do Walter e acabei conhecendo a opinião de outra galera boa aí. O principal problema é o projeto infinito. Aqueles que começam e entram em ciclos prolongados de aprovação. Acho isso péssimo, porque você acaba pegando outros jobs e se desconecta de jobs anteriores que estavam em andamento. Na volta você se sente perdido e tem todo um esforço para a retomada. Nesse caso, em demora excessiva, o cancelamento ou o congelamento é algo realmente necessário e deve ser previsto. Parabéns a todos pelo diálogo compartilhado. Muito legal, né, esse comentário do Léo aí, que realmente eu acho uma coisa bem complexa, assim, esses projetos que a gente de repente manda para o cliente, e o cliente, em função de falta de tempo, não consegue dar uma olhada e acaba se perdendo essa continuidade, né? A gente já perde aquela imersão, né, Walter? Não sei se tu já sofreu com isso, tem alguma coisa a comentar a respeito desse tópico aí? Você tá de brincadeira, né? Eu tô com 2 eventos aí recentes, cara. Eu, na verdade, tive esse problema há muito tempo atrás e ele demorou muito pra se repetir, né? De um cliente demorar a dar um feedback. Isso eu considerava raro porque só tinha acontecido uma vez. Mas, coincidentemente, dos últimos 2 projetos pra cá, isso aconteceu. E aconteceu de uma maneira, assim, que prejudica bastante, como o Léo falou, entendeu? E até coincidência, o Léo é amigo pessoal meu, é amigo de faculdade, e eu não tinha contado nada disso pra ele. Então foi, realmente, veio muito a calhar esse comentário dele. E, cara, é algo que você fica sem saber muito o que fazer, né? Você tá lá cobrando o cliente uma resposta, algo que vai ajudar a continuar com o projeto, né? Aliás, às vezes você faz perguntas essenciais à continuação do projeto e a resposta não vem porque o cliente não tem tempo, aí você tenta marcar uma reunião, o cliente adia essa reunião, ou seja, o cliente não quer um envolvimento com o projeto, ele quer apenas que você solucione o problema dele sem a contribuição dele, e aí fica muito difícil, né? Porque o Vini mesmo
falou no último podcast. Um bom projeto é aquele que você mantém um bom relacionamento com o seu cliente do início ao fim, né? E o cliente é interessado em te ajudar também, né? Senão não rola. Perfeito, cara. No último podcast eu acho que eu acabei cortando alguma parte lá de uma explicação tua a respeito de... Do cliente que eu devolvi dinheiro integral pra ele? Cara, fala um pouquinho, cara. Dá uma sintetizada aí. Perfeito. Tem tudo a ver com esse assunto de hoje, inclusive, que foi um erro meu. Quando eu monto o briefing com o cliente, uma das coisas que eu faço no primeiro briefing é perceber se eu sou o designer que aquele cliente precisa e se ele é o cliente que eu quero ter. É um filtro muito bom o briefing, né? Porque você percebe que o cliente não sabe muito bem o que ele quer. E aí você tenta dar uma orientada antes de começar. Se o cliente não quiser ser orientado, ele não quer ser ajudado, você larga de mão. Ou ele começa a fazer solicitações muito incoerentes e você percebe que o cliente vai ser um cliente problema. Isso também pode acontecer. Enfim, cara, eu percebi que esse cliente poderia... ele não era um cliente problema, tá? Eu percebi que o designer que ele precisava não era o meu tipo de designer. Pelas solicitações que ele fazia. Pô, falei assim, cara, eu vou negar. E aí neguei o projeto e ele insistiu que queria fazer comigo. Pô, mas eu queria tanto fazer contigo. Tá, vambora fazer o projeto. Entrei num projeto que eu sabia que podia ser furada, entendeu? Durante o processo, todos os medos que eu tinha de acontecerem, coisas que você percebe, assim, algumas nuances das coisas que ele falava, os meus medos começaram a acontecer. Então só pra dar um dos exemplos dos problemas que aconteceram, ele pedia pra eu mandar cada rascunho que eu fizesse pra ele. Ele queria ver todos os meus rascunhos. E eu não apresento rascunho a não ser que eu tenha uma ideia muito definitiva. E dificilmente eu apresento alguma ideia antes do projeto final, já falei isso aqui várias vezes, né? Eu normalmente desenvolvo todo o projeto e apresento... A minha apresentação de marca normalmente tem 40 páginas, só pra dar uma ideia. Então, ele começou a se envolver muito, a se intrometer mesmo, não de maneira pejorativa, mas se intrometer muito no meu processo e pedir coisas que eu já havia dito que não fazia, entendeu? Cara, por fim, como eu fui levando sempre adiante, eu fui aceitando, o projeto no final não deu certo. E pra piorar, quando eu apresentei e ele não gostou, ele começou a fazer solicitações que ele não tinha feito lá naquele briefing inicial. Aí eu falei assim, bom, então vamos resolver esse problema, cara? Eu não vou conseguir resolver o seu problema e você, pelo visto, não tá conseguindo se entrosar na minha metodologia de trabalho. Então, cara, vamos encerrar o projeto, eu te devolvo todo o seu dinheiro e eu te ajudo no que for necessário aí com as suas próximas contratações, eu te dou uma consultoria tranquilamente, eu não tô aqui de forma alguma querendo te prejudicar. E ele, não, cara, eu quero fazer com você, eu sei que é você que vai resolver. Ele ainda insistiu, depois de tudo isso. Não queria que eu devolvesse o dinheiro. E eu falei, não, pro nosso bom relacionamento, o erro foi meu, toma aí, vamos seguir em frente. Você contrata outra pessoa com esse dinheiro e eu te ajudo no que for preciso, entendeu? Foi isso. O fim foi ótimo. A gente não teve nenhum conflito, entendeu? Mas foi um erro meu, aceitar o projeto simplesmente pelo dinheiro. Beleza, perfeito. Agora tá claro aí pra quem não tinha entendido. E eu também peço desculpas pela edição ali. Às vezes não dá pra deixar tudo muito claro, mas a gente faz o possível. Show de bola. E também tem um outro comentário aqui da Priscila Mica. A Priscila fala o seguinte: concordo em sempre manter o português formal, mas se a intimidade com o cliente permitir, pode-se usar emoticons, ponto de exclamação e risadas nos e-mails? Por exemplo, bom dia fulano, e nesse momento passa um ônibus aqui, um carro, uma moto, eu não sei, uma aeronave. Bom dia, fulano. Encaminho e anexo o projeto finalizado. Carinha feliz. Ela colocou uma carinha feliz ali no e-mail dela. No exemplo, foram meses de trabalho e fico muito feliz de ter corrido conforme o cronograma. Risos. Ela coloca RS, né, na mensagem. Agradeço pelo seu reconhecimento e estou à disposição para futuros projetos. E no final, futuros projetos, no finalzinho tem 2 exclamações. O que tu acha disso, Carol? Tu que trabalha mais com essa área de texto, tradução. Eu acho um pouco complicado. Eu acho que você evita. Porque, assim, eu acho que nós, brasileiros, temos... É cultural que a gente é muito caloroso. Mas ser formal não significa ser grosso ou mal educado. Então, quando você responde... Óbvio, se você tem uma intimidade com seu cliente, sei lá, seu cliente é seu melhor amigo, talvez caiba, mas, em geral, não é o caso. Eu evitaria. É claro que existem níveis de formalidade. Você pode redigir um e-mail extremamente formal, que até, assim, você vai perceber que não encaixa direito. Talvez até pelo projeto que você assumiu, pelo cliente que você tem uma noção do perfil dele. Então você, enfim, adequa o seu vocabulário e linguajar de acordo com isso. Assim, eu não faço isso, eu não faria. Eu aconselharia manter um nível médio de formalidade sem chegar, sei lá, Vossa Excelência, porque aí é demais. Mas enfim, até pra você se acostumar, porque isso talvez seja uma dificuldade dos freelancers. O trato com o cliente, a linha é tênue entre
sobre ser muito camarada e acabar resvalando para uma informalidade desnecessária que pode até ir contra a sua imagem como profissional, sabe? Então eu seria mais precavida no uso desses emoticons e risadas e afins. Muito bem, muito bem. Um outro comentário aqui do Marcelo, do Alfajor Studio. Ele diz o seguinte: ótimo podcast. É muito legal conhecer o dia a dia de outros designers e saber que todos têm os mesmos problemas e desafios para enfrentar. Aproveitando um dos tópicos, essa semana eu assinei o Google Apps para utilizar o e-mail e eles têm um plano com armazenamento ilimitado no Google Drive por $10. Deve ser dólares. Para quem quer fazer o backup na nuvem é uma ótima opção, visto que são muitos e muitos gigabytes para enviar. Um abraço a todos. Tá legal aí, a bela dica do Marcelo. Google Drive por 10 doletas, eu acho que tá valendo a pena, hein? Eu tenho que fazer esse esquema do colocar meus arquivos na nuvem, eu ainda não faço isso. Tu já faz isso, Vini? Cara, eu não faço isso. Eu tenho um Dropbox, só que o que eu tenho, assim, eu ando com alguns arquivos que são os clientes atuais e o resto eu deixo aqui na minha time capsule no Brasil. Eu consigo acessar remotamente, inclusive. Como que é o nome do negócio que tu deixa? É uma time capsule, que é como se fosse um HD com roteador da Apple. Isso fica conectado 24 horas ali na internet, então. Eu consigo acessar remotamente. Como eu acesso remotamente, depende da conexão aqui da casa onde fica. Então, eu estiver acessando, eu preciso ter paciência com os arquivos. Beleza. Certo. Vamos então pra pauta, pessoal. Agora que a gente já comentou os comentários do episódio anterior, agora tá na hora da gente ir pra pauta. E a nossa pauta de hoje é erros comuns que os freelancers cometem. E eu tô de ressaca, os amigos aqui já sabem, porque eu contei em off quando a gente tava conversando. Ontem foi dia 13 de julho, foi o Dia Mundial do Rock, e Porto Alegre é uma cidade roqueira pra caralho, é a cidade mais roqueira do Brasil. Lidem com isso. Eu acho que não é Brasília, eu acho que não é São Paulo, eu acho que não é o Rio de Janeiro. Não, definitivamente Também. não é. Não, aqui é samba, outra coisa, gente. Funk, né? Outra história. E como diz o Vini, isso já foi um erro, mas na verdade, né, eu estar de ressaca hoje já é um erro, ou ter bebido muito é um erro, mas na verdade eu queria salientar que os freelancers, às vezes, eles trabalham demais e eles não se divertem, né? All work and no fun makes Jack a dull boy. Conhece essa frase? Cri, cri. Não. Mas enfim, eu acho que os freelancers, eles trabalham demais. Às vezes tu tem que se permitir ir numa festinha e tal, ou pelo menos parar de trabalhar no horário correto e assistir um Netflix. O que tu acha disso, Carol? Tu costuma ser muito workaholic? Completamente. Isso é um erro que eu cometo sempre. Aliás, eu sou famosa por isso. Assim, não só a minha família acha isso, meu namorado acha isso, meus amigos acham isso. E eu tenho dificuldade de dividir meu tempo, principalmente quando eu tô trabalhando em casa. Ainda mais hoje, né, gente? Tudo é na internet, tudo é no computador. Então, às vezes, eu realmente consigo... eu trabalho com cronômetro. Então, eu consigo desligar o cronômetro e falar, beleza, hoje não vou traduzir mais. Porém, eu tenho projetos paralelos que exigem que eu fique na frente do computador, ou seja, naquele modo de trabalho. Então, eu acabo ficando exausta no final das contas. Mas eu tenho algumas estratégias de tentar arejar e oxigenar a cabeça com lazer mínimo, dentro ou fora de casa. Até porque, assim como vocês, eu também trabalho com criação. Escrever em outro idioma exige um grau de criatividade, por mais técnico e formal que o texto seja, sabe? Mas sim, sou viciada em trabalho, tenho dificuldade, preciso me reabilitar. Que legal. E fala esse esquema aí do cronômetro. Achei interessante. Explica aí como é que tu faz. Começou a trabalhar, começa a cronometrar? Na verdade, eu uso a técnica Pomodoro. Acho que você já comentou isso no blog, com certeza. Ela é bem conhecida. E eu tenho um cronômetrozinho que eu defino que eu preciso trabalhar de 5 a 6 sets de 25 ou 30 minutos, dependendo do projeto ou da minha disposição no dia. E eu faço meio que um jogo comigo mesma. Eu anoto ao final de cada set quantas palavras eu traduzi, para eu ter uma noção da minha produtividade, para eu levantar, enfim, esticar as pernas, beber uma água, ir ao banheiro e resolver coisas que não sejam na frente do computador. Eu escrevo no papel mesmo, até para exercitar um pouco a escrita, já que hoje eu quase não escrevo mais. E aí eu vou anotando isso. Aí tem uma hora que eu desligo o cronômetro, eu fecho o programinha. É um aplicativo bem simples. E qual que é esse aplicativo que você usa? É Pure Pomodoro, puro Pomodoro. É um tomatezinho. Mas também eu tenho que ser honesta. Às vezes eu atropelo o cronômetro. Ignoro que ele tocou, porque esse que eu tô usando, quando você clica em começar, ele faz um tom, como se fosse uma gongo? Tipo isso. Aí meio que você entra em transe de trabalho, né? Quando ele tá terminando, vem de novo esse barulho. E aí começa tipo um relógiozinho, contando 5 minutos de pausa.
pausa. É meio que pra te adestrar sonoramente, né? Auditivamente, pra você se acostumar com isso. Só que dependendo do meu grau de desespero ou de concentração, eu sigo sentada, trabalhando e digitando. É difícil, mesmo admitindo que eu sou muito disciplinada e consigo seguir uma rotina com cronômetro, às vezes eu ignoro completamente isso. Muito bem. E tu, menino Vini, tem trabalhado demais, cara? Tu considera isso um erro? Ah, não sei, cara. Ontem eu fui dormir 6 horas da manhã. Será que eu trabalhei demais? Se tu começou a trabalhar às 5 da manhã, acho que não. Ou se ficou assistindo Netflix, né? Também não. Eu gosto sempre de dividir aqui, né? Que nós somos humanos, né, cara? Que esses erros acontecem. É legal quando você vê alguém dividindo o que fazer, qual é o certo, o que pode te ajudar. Mas também é bom testar essa empatia e dividir o que a gente faz de errado. E eu também sou um workaholic, né, cara? E ontem eu tive um job que tava em outro fuso. E aí o job acabou se estendendo e tal. Eu fui desligar às 6 horas da manhã, cara. Vi o sol nascer. Não que eu goste, não que eu acho certo, entendeu? Aconteceu. Eu realmente não gosto de fazer isso, mas acontece. E esse é um dos erros que eu gostaria muito de conseguir solucionar, né? Conseguir lidar com o cliente, e o cliente estava junto comigo, fazendo alguns ajustes, algumas alterações, chegar e falar, então, olha, acabou, até amanhã. O seu trabalho não é um trabalho que depende de vidas, ninguém vai morrer por isso e eu vou dormir. Mas ainda não aconteceu. Valtinho Matos, o que você tem a dizer sobre esse tópico aí? Cara, engraçado, eu não consigo me considerar um workaholic, mas de fora há quem me considere. Eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que, sei lá, acho que é porque eu gosto tanto do que eu faço, que em momento algum eu sinto que eu tô trabalhando demais, entendeu? E também porque eu me policio muito em relação a isso. Eu já vi tantos problemas em relação a quem trabalha muito, né? Sempre tem uma história pra contar, seja em família, amigos meus contando, que eu, por exemplo, nunca passei, ou não me lembro, de ter passado por essa situação que o Vini falou. Eu nunca me vi trabalhando até amanhecer, por exemplo. Nunca cheguei nessa situação. Sempre que eu tenho uma oportunidade de sair disso, por exemplo, eu sei que eu tenho muito trabalho pra fazer, mas aí, vamos supor que seja uma quinta ou sexta-feira, eu tenho que entregar esse projeto na segunda. E eu poderia estar extremamente pilhado pra entregar isso na segunda e terminar o quanto antes, mas se surge uma oportunidade, tá a fim de pegar um cinema? Eu olho, vejo minha agenda, falo, cara, eu acho que dá pra eu ir pro cinema, voltar e continuar trabalhando. Então, assim, eu não me considero workaholic por isso, porque eu tento dividir e abrir espaço pra fazer outras coisas também. Sim, eu acho, eu também sou um pouco assim. E eu também amo o que eu faço, só que pra mim eu acho que eu relaciono ser workaholic viciada com o quanto isso te expõe fisicamente, sabe? Eu concordo plenamente com tudo que você disse, eu sinto exatamente isso, só que pra mim, eu ainda, apesar de ter essa relação um pouco saudável com o meu trabalho, eu acho que fisicamente eu fico tão destruída que acaba sendo negativo. Por mais amor e por mais que eu consiga fazer a mesma coisa que você. Tipo, beleza, tem um job pra segunda, hoje... mas eu vou ao cinema. Pois é, eu hoje não consigo mais trabalhar até meia-noite, 1h, 2h da manhã. Depois dos 30 e pouco, Henrique, o ritmo vai caindo. Então, até 28 anos, 27, eu trabalhava até 2, 3 horas da manhã brincando. De 8 da manhã às 2. Hoje, cara, eu não quero mais isso, entendeu? Chega um ponto até que você deixa de querer trabalhar tanto, né? Então eu tento dividir bem e abrir um espaço pra fazer uma corrida, pra jogar um futebol, pra ir no cinema, justamente pra não esgotar, né? Agora esse tópico me lembrou nosso amigo Alvaron, né? Alvaron gosta de varar madrugadas e coisas assim, né? Ele trabalha pra caralho. E, pois é, cara, eu acho que isso é uma coisa bem complicada, porque tem aquela ansiedade. Eu tenho buscado me rodar mais, não ficar até tarde e tal. É muito curioso, porque quanto mais tu trabalha, mais coisas tu acaba... É como se estivesse cavando um buraco, né? Quanto mais tu cava, maior fica o buraco. Mais coisas tu vai encontrar, né? O que eu tenho tentado fazer é isso. Ter um horário fixo de trabalho. Olha, começo das 9 até as 6 da tarde, 1 hora de almoço. Então eu tento fazer 8 horas diárias. E aí muita gente pode me dizer assim, tá, Henrique, mas e qual que é a vantagem, né, da carreira freelancer, né? Mas aí é mais ou menos isso que nem tu faz, né, Walter? Eu volta e meia, se eu olho a minha pauta, assim, não consigo fazer isso, depois eu estico um pouquinho mais e tal. Volta e meia, se pintar um cinema, algum outro programa, vou lá, faço o programa, volto e dou uma esticada. Manter 8 horas diárias, não passar muito disso. Nesse caso que eu virei à noite, não foi uma escolha, porque eu tava com muito prazer. É porque eu tinha uma cliente que ela tinha uma necessidade, e no caso eu falei assim, ok, eu vou te ajudar. Ela tinha uma necessidade de entregar o projeto porque ela tinha uma reunião no dia seguinte, algo aconteceu que teve que adiantar o trabalho, né, até contextualizando, né, eu tô 1 mês longe da minha esposa, né, eu falei, puta, olha, desculpa, hoje eu vou ter que virar à noite. Não é uma coisa que eu gostaria de fazer, não com ela ou comigo e algo assim, mas uma coisa com o meu cliente, eu falei assim, tá bom, eu vou te ajudar, mas não é um hábito que eu gostaria de ter e eu não gosto de valorizar isso. Ei, vamos virar à noite comendo Habib's. Depende muito do tipo de trabalho que você faz.
faz, né? Eu, como trabalho com marca e meus prazos são longos, eu não tenho esse tipo de demanda que o Vini tem, né? E é compreensível, né? Esse exemplo dele. Totalmente compreensível. Não é um hábito, né? Foi uma exceção, né? Digamos assim, né, Vini? Eu posso fazer um acréscimo em cima do lance que a Carol falou de contabilizar as horas? E aproveitar com o que você falou também, Henrique. Eu tento trabalhar no mínimo 6 horas reais por dia. Então também eu não uso cronômetro, mas eu uso planilha, né? Eu boto na minha planilha assim, eu vou trabalhar de 9 até as 10 direto, ou de 9 a 9h50. Normalmente eu boto entre 50 minutos e 1 hora. A média é 50 minutos. Então bota lá, eu vou trabalhar de 9 a 9h50 e vou descansar 10. Então de 9 a 9h50 eu não respondo WhatsApp, eu não respondo Facebook, eu não vejo e-mail, eu não vejo nada. É produção total. Para esses 10 minutos, vou jogar um joguinho no celular, vou na varanda, vou beber uma água. Depois eu volto mais 1 hora direto ou 50 minutos. E aí, no dia, eu tenho que fechar pelo menos umas 6 horas reais. Porque muitas vezes 8 horas de trabalho numa empresa, você não vai produzir nem em 4 horas. Sim, totalmente. Então eu tento estipular esse mínimo. E às vezes eu não consigo. Às vezes eu não consigo, não chego nem a 6, entendeu? Às vezes eu passo, às vezes eu chego a 7, 8. Eu não tenho uma planilha, mas eu faço uma lista do dia, né? Então eu tenho aquele prazer inenarrável de riscar que você já fez, sabe? Então também funciona. Eu meio que me oriento também por uma lista. E na real... um job é quase um orgasmo. Pois é. E na real, o que você falou procede, Walter. Numa empresa, eu já trabalhei como tradutora interna em agência de tradução. E eram 8 horas, CLT, tradicionalzão. E, de fato, eu não produzia 8 horas trabalhando. Ninguém produz, é muito desgastante. Existe uma pesquisa que eu não sei se é real ou não, tá? Eu não tenho como afirmar, mas que diz que, na real, as pessoas trabalham 3 horas em média por dia numa empresa. Sério? Se forem fumantes, eu não duvido. Mas vamos continuar no ritmo. Carol, antes tu falou, já que a gente tá falando desse tópico, acho que é legal a gente puxar lá. Antes tu comentou que tu tem algumas técnicas pra arejar a cabeça. É isso mesmo? Se eu trabalho mais concentrada, logo eu rendo mais, então eu posso trabalhar menos. Então, a minha técnica básica, eu não sei se vocês conhecem o Coffeetivity. É um site em que você fica escutando uma trilha sonora de um café. Aquela movimentação de café, sabe? Que doideira, muito legal. E isso me deixa muito concentrada. E assim, eu tenho uma tendência a perder o foco com coisas que me deixam empolgado, animado. Então, assim, se eu recebo, na hora que eu paro pra receber e-mail e responder e-mail, e tem propostas legais surgindo, cara, é o meu principal momento de perigo pra eu perder o foco do dia inteiro. Porque eu fico muito empolgada e ansiosa com as coisas que podem acontecer. E as estratégias pra arejar a cabeça, no caso, seriam: eu tento tirar cochilo depois do almoço. Tento, isso não é sempre que acontece. Mas assim, sério, já ouviram falar em Power Nap? Você tira um cochilo de 20 a 30 minutos cronometrado e aquilo ali é revigorante. Engraçado, cara. A Carol tá falando coisas que eu faço. Né? Isso funciona. Comigo funciona. Mas assim, é uma das estratégias que eu faço. Outra, o Walter falou de futebol, né? Você joga futebol, enfim, ter um lazer que não tenha nada a ver com o seu ofício, que te exija, sei lá, outra coisa. Eu, por exemplo, eu toco em bloco de carnaval. Então, uma vez por semana, ou 2, dependendo, eu saio pra ensaiar e tocar percussão. Tem nada a ver com tradução. E aquilo dali, sei lá, conhecer gente de outras áreas. Tem uma galera que não é autônomo, que não é freelancer, e tem trabalho CLT bem tradicional e tá lá pro mesmo objetivo, sabe? Arejar a cabeça e se divertir um pouco. Deixa eu ver alguma outra tática. Às vezes eu trabalho em coworking, às vezes eu trabalho em casa. Em espaços de coworking você tem muitas fontes de distração, que até você tem que aprender a dosar um pouco, porque geralmente é um espaço que concentra uma galera muito criativa ou com projetos muito diferentes. Então, às vezes você vai tomar só uma água, um cafezinho, enquanto você vê batendo papo. Mas eu não acho que isso é um problema, dependendo do seu prazo, claro. Se você não descumprir com nenhum prazo ou não desapontar nenhum cliente com isso. Eu acho que esses momentos podem ser muito produtivos. Até a troca informal com pessoas que não sejam da sua área, sei lá. Eu moro com minha família, então eu volto e meia, às vezes eu bato um papo com meu irmão e algo surge dali. Ou eu penso, putz, essa palavra que meu irmão acabou de dizer eu podia ter usado ontem em tal documento. Aí volta e anota, sabe? E é aquela coisa, arejar a cabeça. É oxigenar o cérebro do jeito que você gosta, se sente melhor no dia, enfim. É muito engraçado, né? Se tu fica muito tempo trabalhando na mesma coisa e às vezes tu não tem nem tempo de ler as notícias ou buscar algum livro ou algum filme de fora. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso, mas tinha uma época que eu trabalhava muito, a gente tinha aberto o escritório, trabalhava muito, tinha muito trabalho, assim, e eu me lembro que eu chegava, tipo, reuniões de família, almoço, eu praticamente não tinha assunto com ninguém, porque a minha vida era o meu trabalho, sabe? Eu só conseguia falar do trabalho e tal.
tal. E isso eu acho muito chato, né? Tipo, Uhum. ok, tu pode gostar do teu trabalho, mas eu acho que quando tu não tem nada mais pra falar, acho que daí é um alerta, assim, de opa, passou do ponto, né? Vamos dar uma desacelerada, vamos Sim. buscar alguma coisa extra trabalho, né? Porque isso não é saudável. Né? O que tu acha, Vinícius? Cara, é engraçado que eu passei por isso também. O meu assunto era o meu trabalho durante um bom tempo. Porque eu tava tão imerso ao meu trabalho, até meu assunto com a minha esposa também, que ela trabalhava comigo. A gente só falava de cliente. É realmente essa busca por algo externo, até pra gente que trabalha com algo criativo, né? Isso vai dando uma oxigenada na sua cabeça, vai dar um respiro, vai te dar novas ideias. Como você conseguir fugir um pouco do seu trabalho, deixar ele lá no cantinho, evoluindo, você pensa nele em paralelo, acho que é melhor pro seu rendimento também. Show de bola. Mais alguma coisa a acrescentar aí, Valtinho? Eu falo muito de design quando eu estou entre designers, mas eu sou um cara que valoriza muito a amizade, no geral, e desde sempre. Então, eu dou a sorte de manter muitos amigos do passado, longínquo, sabe? Eu tenho amigos desde os 6 anos de idade, e eu saio muito com essa galera. Então, nesses momentos, eu tô realmente esquecendo o trabalho. Eu ontem, por exemplo, saí com um amigo meu que, por acaso, até é designer. Eu cheguei em casa comentando aqui. Caramba, eu fiquei 2 horas conversando com o cara é designer e eu não falei de trabalho em momento nenhum. Então, eu consegui, de certa forma, esquecer também ali aquele momento, entendeu? É isso, mas eu normalmente, se eu estiver entre designers, eu falo muito disso. Mas também consigo fugir de vez em quando. E qual é o maior erro do freelancer que tu considera? Indubitavelmente, eu não sei nem se é assim que fala, aceitar projeto apenas pelo dinheiro. Eu já repeti isso aqui algumas vezes e é um erro que eu já prometi pra mim várias vezes que eu não faria de novo. Eventualmente você acaba cometendo. Esse pra mim é o pior de todos, é ver uma oportunidade de ganhar uma grana, saber que é uma parada que, pô, tu corre um risco, tu sentir que não vai dar certo e tu aceita mesmo assim. Seja pelo fator que for, ou você achar que você não é capaz de produzir, ou você sentir que o briefing tá ruim, ou você ver que o cliente é uma pessoa que pode ser uma pessoa que vai ser difícil de lidar e você acaba aceitando porque você cresce o olho, cobra um valor e o cara aceita. Então, eu já passei alguns perrengues por isso. Não foram poucos. O engraçado é que durante uma reunião, o cliente dá todos esses sinais, né? Ele te entrega tudo. Ele te entrega se ele vai ser uma pessoa agradável, ele te entrega se ele vai ser uma pessoa que valoriza o seu trabalho, ele te entrega tudo isso durante a negociação dos valores. Só que a gente acaba sendo iludido que, não, foi só uma má impressão. Isso, vai dar cara, certo no final. É assim, então pra tentar resumir, é tipo, confie no seu sexto sentido, cara, porque às vezes a coisa não está tão clara. E você acredita, né? Porque você também tem aquela vontade de ajudar. Não é só pelo dinheiro especificamente, mas você, de alguma forma, você se convence, talvez até por causa disso, de que você é capaz de fazer ou de reverter um possível problema que possa acontecer. Mas, cara, eu já entrei em furadas assim de, aceitar pegar 2 livros de 500 páginas cada um sozinho. Porque o prazo era de 1 mês e ela falou, eu tenho tanto pra pagar, e eu falei, caramba, bacana, e eu quero esse dinheiro todo pra mim. Foi isso, tipo, eu quero, é tudo meu, né? Quem nunca? Não quero dividir com ninguém, é tudo meu. E embarquei, cara. E o pior é que, assim, se fosse só pelo prazo, daria certo. Quer dizer, deu certo no final das contas, o projeto rolou e funcionou. Mas os estresses que eu tive no meio desse projeto, por exemplo, você tá com 200 páginas prontas e eu não sei se vocês aqui já trabalharam com design de livro. Às vezes, 10 páginas do meio do livro influenciam nas outras 60 páginas, né? Esse é o problema, né? Isso só começou a acontecer muito e eu sozinho e eu tendo que terminar, tendo que começar o outro que ainda nem tinha começado, metade do mês já rolando, caramba, cara, eu não vou conseguir dar conta. Então, assim, foi desespero total. Não cheguei a esse ponto de trabalhar de madrugada, por incrível que pareça, mas foi desespero total. Eu acho que vale refletir também, nós estamos falando sobre erros de designers, né? Freelancer. Do freelancer. Olha a Carol que é tradutora aí. Sim, desculpa, mas isso engloba tudo. Muito do que a gente acaba conversando, até no começo da carreira, a gente começa a botar a culpa no cliente. Porque o cliente é isso, o cliente é aquilo, o cliente fez isso. Muito dos argumentos acabam passando pelo problema do cliente, mas o culpado, na verdade, foi o Walter nessa situação. Exatamente. Não, e normalmente tem que avaliar isso. Ouvi não botando o dedo na cara, hein? Não, mas tá certo, cara. Tá certo. Não. É o que eu falei, cara. Por que eu devolvi o dinheiro pro cliente lá, que eu falei lá no início? Eu devolvi porque, cara, eu concluí que o erro foi todo meu. Eu continuei desenvolvendo uma parada e atropelando processos porque eu quis. O cliente não obriga você a fazer nada, entendeu? Então eu agi errado. Um erro muito comum é você achar que o cliente, as condições que o cliente está te dando, seja prazo, enfim, qualquer que seja a condição, elas são uma verdade absoluta. E você tem que seguir aquilo. Tipo, se você tá na fase inicial de negociação e você sente a necessidade de, talvez, essa questão do prazo, sei lá, dar uma gordurinha maior para justamente os problemas que podem acontecer durante um mês de trabalho e
você às vezes fica apertado dentro do prazo. Você tem que tentar minimamente também impor as suas condições, senão você é escravizado dentro do que o cliente está mandando. Aí realmente é muito fácil dizer que tudo é culpa do cliente, mas você aceitou. Exatamente. Lembrando que se você não trabalha com traficantes, ninguém tá colocando uma arma na sua cabeça para você terminar um trabalho. A escolha é sua. E recentemente aconteceu o contrário. Eu tive que me impor. É um problema bem mais recente até. Começou a acontecer esse tipo de problema. Mais uma vez, eu percebi no início do briefing que eu poderia ter algum problema. Mas eu falei assim, vamos lá, né? Esse não foi pelo dinheiro que eu aceitei. Não foi assim, porque eu realmente achei que ia dar tudo certo. E aí, no meio do processo, o cliente começou a fugir do briefing, demorou a me responder e eu, travei. Acabou, olha só. Daqui ou a gente resolve, a gente vai levar junto esse projeto, ou a gente vai suspender o projeto. E aí a decisão foi suspender. Acabou. Simples. E aí a divisão, reembolso, isso daí já foi negociação. Não teve essa, eu não vou te devolver tudo. Se eu chegasse à conclusão de que eu não precisaria reembolsar nada, eu não reembolsaria. Então, assim, eu também tive que, em algum momento você tem que fazer isso também. Tipo, se impor e tomar as decisões, entendeu? Porque essa história que o Walter tá contando, né, foi através de uma indicação de um amigo, né? Foi. E a gente acaba como nós somos freelancers, né, a gente acaba tendo muita indicação de amigo, alguém que lembra de você e te indica. Você meio que se sente na obrigação de atender um cliente porque você foi indicado por um amigo, né, por uma situação. Cara, falando nisso de trabalhar para amigos, tem uma situação que até aconteceu há pouco tempo comigo, que foi o seguinte: eu tava sem pauta para trabalhar, mas um amigo meu me procurou e queria fazer um site e tal, e eu não tinha a atenção, eu não tinha o tempo para dar a atenção devida ao projeto. Então a gente acabou escolhendo uma solução um pouco mais fácil para resolver o problema do cliente, e ia ser um projeto que eu não ia colocar no meu portfólio, nem queria que ninguém soubesse que eu estava fazendo aquele trabalho. Por quê? Por causa do dinheiro, né? O cara, às vezes, a água bate na bunda, a gente precisa tomar uma atitude e precisa correr atrás do dinheiro. Então veio a calhar essa questão da grana, vou fazer esse job, vou resolver dessa maneira, conversei com ele, e ia ser essa solução mais simples, né? Aí depois que concluiu o projeto, o cara foi lá, colocou no Facebook e me copiou, né? Pra todo mundo ver que eu tinha feito aquilo. Isso foi muito complicado, sabe? Daí eu, nossa senhora, o cara me copiou, tá usando o meu nome pra promover um trabalho que eu não tenho orgulho de ter feito. Então acho que isso aí casa bem com o que o Walter tava dizendo, assim, pegar o projeto só pela grana é muito complicado, né? Então é uma coisa que eu não poderia chegar no cliente e falar, né? Eu acho, tipo, olha, cara, eu vou fazer, mas vou fazer por debaixo dos panos, não diz pra ninguém que eu tô fazendo isso pra ti. Será que seria esse o caminho? Eu não sei. Carol, o que tu tem a dizer? Isso é muito complicado. Você não vai chegar e falar, eu morro de vergonha de você, eu não quero que ninguém saiba. É muito complicado. Bom, no caso você falou que era conhecido seu, né? Então, mal ou bem tinha um risco à vista. No meu mundo, existe uma cultura de confidencialidade. Você é um bom profissional, você preza por isso. Então, eu não tenho muito risco disso acontecer comigo. Só se eu der a mancada de dar com a língua nos dentes e ficar falando quem são os meus clientes, etc. Isso também é um possível erro que a gente pode até comentar depois, que você tem que ter muito cuidado. Se é um cliente direto seu, se não é nenhum atravessador de serviço, você sempre tem que pedir autorização para expor ou não esse vínculo que vocês têm. Mas eu, sinceramente, não sei como eu sairia dessa situação, Henrique. É muito tensa, porque, né, você acaba afetando a amizade de algum ponto. Como é que você vai explicar isso tudo pro seu amigo? Só reforça, o dinheiro não pode falar mais alto nessas horas. Todos esses adereços que vêm junto com o projeto, eles dizem respeito à sua imagem profissional. Eles vão contribuir para ela de alguma forma. Se você puder ter o máximo de controle sobre isso, melhor. Então, realmente tem que pensar 2 vezes antes de aceitar um projeto. Eu acho que é bem isso, né? Não aceitar o projeto só pela grana. Tem que ver algo a mais, né? Claro que daí o pessoal que tá nos ouvindo lá vai dizer assim, mas e daí? O dinheiro tá acabando, né? Como é que o meu dinheiro tá acabando? Eu preciso de trabalho. Aí é complicado, né? Vai recorrer pra onde? Vai recorrer pra cheque especial? Eu, muitas vezes, na minha vida, eu tenho que recorrer a cheque especial. Tipo, não, abrir mão desse projeto, não, vou pro cheque especial, vou criar algum artifício aí, pedalar com cartão de crédito, né? Pra fazer o que puder, né? Mas... acho que não tem muita regra, né? Porque a gente sabe, a gente tá falando aqui, mas a gente não sabe o que se passa na vida de cada um. Então é muito difícil você determinar isso é certo, isso é errado. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes a gente pode até cometer o que a gente tá falando aqui, tipo, gente, não comete isso, não faz isso, cometer daqui a uma semana. E também não se execrar por isso, sabe? Às vezes eu acho que, pelo menos, não sei vocês, mas eu, enquanto freelancer, eu sou muito rígida comigo mesma. E às vezes isso acaba com a minha autoimagem interna. E isso acaba gerando outros erros de freelancer, eu acho. Legal. Onde é que é essa criançada gritando aí? Então, pois é, eu moro perto de uma creche, gente. Então, às vezes, tem a hora do lanche, assim, eu tô trancada no ar-condicionado pra ver se não entra muito barulho. Desculpa.
Não tem problema, não tem problema. Vini, o que tu considera, cara, o maior erro dos freelancers, ou conta algum caso pra gente? Eu acho que o maior erro do freelancer, cara, é o comprometimento com o tempo e prazo. O cliente, ele sempre quer o job entregue o quanto antes possível. Isso faz parte da necessidade. Ele tá te procurando porque ele tem um tempo. Se ele puder resolver aquilo no tempo mais rápido possível, ele vai resolver. Em alguns momentos, o freelancer, ele é a segunda opção. Ele procurou empresas, ele pediu orçamentos, ele tentou outras formas, e aí ele chegou assim, putz, não tenho dinheiro suficiente para isso, vou chamar um freelancer. Aí você acaba sendo um bombeiro, apagando incêndios por aí. E nesse caso, o cliente sempre vai te pedir, pô, eu preciso disso para tal dia, eu preciso disso em tanto tempo. E às vezes o freelancer, ele acaba cedendo, mesmo que não seja o tempo que ele necessita. Ele fala assim, eu consigo estender um pouquinho, uma hora naquele dia, eu consigo trocar um cliente que não tá com tanta urgência. Então, isso eu falo como um caso pessoal, né? Eu acabo fazendo isso, eu acabo tentando trocar os horários, tentando administrar meus clientes. Então, assim, eu acho que esse é o maior erro, você se comprometer a um prazo sem nem ao mesmo negociar. Eu fazia muito isso. Eu tentava negociar um prazo, o cara falava assim, eu preciso pra semana que vem. Aí eu falava, putz, se eu não falar semana que eu entrego semana que vem, ele não vai fechar comigo. Até que eu comecei a falar assim, não, eu só consigo entregar em um mês. Aí ele falou assim, tá bom. Isso eu acho que é bem importante pontuar. Quando a gente tá no início de carreira, a gente não questiona muito o cliente, né? A gente não se impõe isso aí, com certeza. Acho que até a gente já falou agora há pouco isso, e é importante frisar. Tu quer acrescentar alguma coisa, Carolina? Não, eu acho que fui até eu que falei isso, eu nem lembro. Achar que é a verdade absoluta que o cliente tá falando. Tipo, você não pode, tá cravado em pedra, você não pode mudar nenhuma daquelas condições, o prazo é esse. Às vezes, eu tenho essa dificuldade porque, sei lá, não sei se é porque eu sou carioca, mas eu sou muito assim, tipo... Esse jeito mais caloroso do carioca. Sempre quando vem alguma solicitação de algum pedido, eu quero muito ajudar, porque às vezes a indicação é bem segmentada, tipo, é bem no meu perfil. E aí, por eu ficar empolgada com isso, quando o cliente fala, eu preciso para daqui a, sei lá, um mês, e eu falo, gente, um mês não vai dar. Eu resisto um pouco em falar que não vai dar. Às vezes eu começo a pensar, tipo, tudo que eu posso abrir mão ou enxugar aqui e dali para eu atender exatamente o cliente dentro daquele primeiro prazo que ele deu. E isso meio que cega você pra entender a situação que às vezes é muito maior, entendeu? Às vezes, na verdade, o cliente está propondo esse prazo porque, como o Vini falou, é mais interessante, ele precisa de uma entrega rápida. Porém, talvez ele tenha um pouco mais de tempo pra te dar. E, assim, se você não perguntar, ele não vai sugerir. Eu acho que às vezes a gente tem um pouco de medo de desagradar o cliente nessa fase inicial do briefing, sabe? É difícil. Com certeza. Valtinho, o que tu tem a acrescentar aí, cara? Tenho certeza que a cabeça tá borbulhando aí. Tô aqui, já pensei em várias coisas, vamos ver se eu lembro. No meu caso, eu já tomei tanta porrada com essa questão de prazo que... Tiro, porrada e bomba. Eu tive que me obrigar eu coordenar essa situação. Então, assim, hoje quem estipula prazo sou eu. É lógico que o cliente chega com a necessidade dele, mas eu primeiro tenho que entender aquilo que ele precisa, né? Faço um briefing com ele, se necessário uma reunião, e aí eu falo pra ele, olha, eu consigo desenvolver o seu projeto em tantos dias. O que você acha? Normalmente o cliente aceita. E hoje em dia são raras as exceções em que ele chega e tenta pedir um prazo com mais urgência e tal. Mas há os casos onde o cliente já chega com prazo, que é o exemplo que vocês estão dando. Então, há pouco tempo mesmo, um amigo me indicou para um cliente lá de fora, eu fiquei hiper empolgado, né? Ia ganhar em dólar, sei lá, não sei, como eu ia ganhar, acredito que sim. O cliente, ele estava precisando do projeto em uma semana ou menos, para um tipo de projeto que eu faria no mínimo em 20 dias, 30. Então, eu falei pro cara, eu fui bem sincero, olha, eu consigo me esforçar e o máximo que eu me esforçar, eu só vou conseguir te entregar no mínimo em 15 dias. E eu teria que te cobrar um valor X, né, que seria a taxa de urgência. Mas ele falou, poxa, então infelizmente não dá, entendeu? E eu perdi o projeto. O barco continua navegando, entendeu? E o cara não ficou chateado, eu não fiquei chateado, inclusive eu dei algumas dicas pra ele me mandou, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele já me mandou umas opções que ele já tinha conseguido com outro designer e pediu minha opinião. Então eu ainda achei isso bacana, entendeu? De qualquer forma, o cara gostou de mim, do meu trabalho, e ainda me consultou e eu dei a consultoria que o cara precisava tranquilamente, sem problema nenhum. Com certeza, cara. Tem um outro erro que eu acho que a galera comete muito, e como tem gente nova que tá pesquisando mais sobre carreira freelancer e quer saber mais, ainda não se atirou nessa história aí, mas tá se preparando para de repente rolar. Eu acho que um erro que rola muito é a galera desistir do formato cedo demais. Por exemplo, ou porque perdeu o emprego, ou encheu o saco do chefe e decidiu, não, agora eu vou ser freelancer, daí as pessoas vão, daí o que acontece muito comum, o cara vai e fica 1
mês, 2 meses trabalhando como freelancer, não consegue encontrar os clientes, não consegue ter um fluxo de trabalho saudável para manter o seu negócio funcionando, e aí o que acontece? Acaba voltando para a vida de funcionário, né? Não sei, Vini, se tu tem alguma dica para dar, como se preparar para ser freelancer, para não desistir tão cedo, assim, porque eu acho que depois que tu passar pela arrebentação, acho que aí tu já consegue, de repente, fechar um FII mensal, tu já consegue uns clientes mais recorrentes, tu já tem um networking mais elaborado, o fluxo de trabalho começa a rolar e a tua carreira de freelancer, ela deslancha, né? Tu teria, Vini, alguma sugestão para dar para quem tá começando, para que não desista tão cedo? Eu acho que assim, até teve um caso de um ouvinte do Preleto que veio conversar comigo ontem, justamente porque tá nessa fase, né? E eu achei bem legal porque ele já separou uma grana, ele calculou o quanto ele teria de custo de vida dele. Por uns 2 meses já separou uma grana para esses 2 meses, né? Até ele conseguir se adaptar, até ele conseguir se organizar. Eu acho que isso é uma boa dica, né? Tentar ver o que você realmente precisa para sua vida, qual é o seu custo de vida real, sem contar, ir pra balada, beber ou sair, assim, qual é o seu custo real de vida, quanto você precisa de vida para você, pro seu aluguel ou o seu custo de vida mesmo, e tentar chegar numa reserva porque a gente sabe que por mais que você tenha até um volume de pagamentos, até hoje eu tenho um volume de pagamento, mas o prazo de pagamento às vezes varia. Então tem cliente que eu faço o trabalho e pode pagar em 2 meses. Quando eu faço para agência, por exemplo, é assim, pagar em 1, 2 meses às vezes. E eu acho que um bom conselho seria esse, tentar entender o que você tem, né, de custo de vida e se adaptar a esse custo de vida. Outra dica que eu gostaria de dar é saber que cada cliente que você tem, cada bom atendimento que você faz a um cliente, ele vai te abrir outro cliente. Então você fazer um bom atendimento, uma boa entrega, cumprir um prazo. Por isso que é importante você passar um prazo real, um prazo que você não vai furar. Não é porque hoje tem muito profissional que fura prazo. Eu também furo prazo às vezes, acontece. Mas você não sumir, ter um retorno pro cliente, falar, olha, vai atrasar, tudo bem para você se atrasar. Isso vai te abrir novos clientes. Você vai ter sempre um volume de clientes te procurando porque vão gostar de você, pelo seu atendimento. Perfeito. Carol, conta um pouco pra gente como é que foi quando tu decidiu se lançar como freelancer, assim. Tu fez um planejamento? Na verdade, eu já planejava isso, só que não era algo que eu tinha me decidido e tava, sei lá, tentando realmente fazer acontecer. Acabou que eu trabalhei durante 3 anos em agências no Rio de Janeiro. As agências de tradução, eu costumo dizer que elas são ótimos laboratórios para tradutores iniciantes, porque você acaba acompanhando todo o fluxo de um projeto de tradução e você acaba tendo oportunidade de entrar em contato com vários tipos de texto. Eu acabei me encontrando na área de marketing, comunicação criativa, etc. Mas tem gente que tem mais afinidade com texto jurídico ou técnico. Eu admito que eu comecei a ficar um pouco cansada com a rotina, principalmente morando no Rio de Janeiro, que deslocamento é uma questão, é um problema. Percebia que, e na época eu fazia faculdade, estava terminando minha faculdade em História, e eu percebia que eu não conseguia aproveitar o trabalho, eu aprendia muita coisa no trabalho, eu não conseguia dar conta da faculdade direito, eu ficava exausta no nível de dormir no meio da conversa com as pessoas, verdade. Comecei a achar que isso não estava legal e na época, eu tinha, sei lá, 20 anos. Com 20 anos, você sofrer esse tipo de coisa é meio esquisito, né? Não é muito saudável. E aí eu comecei a ficar bem preocupada com a minha saúde e eu tive uma lesão por esforço repetitivo. Começou a doer o braço, a tendinite, e aí começou a dar um iniciozinho de bursite e eu recebi uma licença e depois que eu saí dessa licença, eu pensei, cara, eu tenho que sair daqui. E eu tinha já algumas amigas que já trabalhavam por conta própria em casa. Então, mal ou bem, eu já tinha uma rede, ou seja, foi legal ter trabalhado nessas agências porque eu conheci pessoas. Essa rede que eu construí me ajudou muito no início, quando eu fui pra casa. E aí eu pensei, eu sou muito disciplinada, eu sou muito responsável, eu acredito que eu tenho as características mínimas pra fazer essa vida como autônoma em home office funcionar minimamente. E isso foi em 2013, assim, eu passei pela, como você falou, da arrebentação, e hoje eu penso que, nossa senhora, eu não conheço outra forma de vida que se adeque à minha concepção de bem viver, de saúde, enfim, do que essa que a gente vive hoje como freelancer. Foi um pouco difícil porque rola aquele medo, né, de tipo, nossa, como é que vai ser meu fluxo de caixa, não vai ter um salário. Rola aquela resistência também
empreender, você vai ser dono do seu negócio e você vai ter que se esforçar para fazer ele crescer. Ok, eu não sou muito tímida, mas eu tenho uma certa dificuldade de me aproximar das pessoas e falar abertamente com elas. E você precisa fazer isso quando você é freelancer, você tem que estar aberto e exposto de alguma forma. Então, sei lá, eu acabei descobrindo nessa experiência, nessa transição, foi uma transição de autoconhecimento muito mais profunda, muito mais além do mero da mera profissão, sabe? Bom, e eu recomendo pra quem quer, mas você tem que dar o tempo ao tempo. Você não vai achar que em um mês todos os jobs maravilhosos do mundo vão cair no seu colo e você vai dar conta deles com maestria, porque você tá aprendendo a operar em outra dinâmica, em outra lógica, e às vezes em outro ritmo. As pessoas acham que as coisas vão se resolver magicamente, às vezes, assim, né? Não, eu vou virar freelancer e tudo vai se resolver, e eu vou conseguir cliente porque eu sou um profissional incrível, eu sou um funcionário incrível. Às vezes o cara é um ótimo funcionário, mas ele, como um cara que precisa gerenciar uma empresa, ele não tem, daqui a pouco, essa habilidade. Eu já vi freelancer, amigos, assim, que eram profissionais incríveis, mas quando ele sai daquele ambiente, daquele ecossistema que é uma empresa e ele tem que se virar sozinho, ele peca em atendimento, não tem paciência para conversar com o cliente, ele não tem, daqui a pouco, os skills necessários para lidar com dinheiro, a verba entra, ele já gasta, depois vai vir uma conta de internet, ele já não tem o dinheiro para pagar. Então essa questão de se organizar, quando tu vai ser freelancer, tem todo esse processo, tu precisa parar de pensar como funcionário e começar a pensar como um empreendedor, como um empresário, né? Sim, aí esse acaba sendo outro erro muito recorrente. Tem gente que quer ser freelancer porque acha que vai ter menos trabalho, mais curtição, mais tempo no sofá de casa, e não, pelo contrário, você provavelmente vai ter muito mais trabalho, porque você vai ter que lidar em várias frentes, né? Às vezes eu dou uma surtada e falo, gente, eu só queria traduzir hoje, só traduzir, mas não dá, entendeu? Eu tenho que fazer outras coisas dentro do meu próprio negócio. Com certeza. Tu quer comentar, Valtinho? Vai lá. Cara, é um comentário rápido, que é uma coincidência, na verdade. O nosso amigo aqui do aparelho, o Alvaron, ele tá com um canal agora e ele lançou um vídeo muito parecido com a abordagem desse tópico, e eu deixei um comentário que é a minha resposta para essa questão de como não desanimar, né? A partir do momento que você vira freelancer, como você se manter animado. Eu acho que a resposta é muito simples, assim, né? Eu vou tentar simplificar e ser bastante simplista mesmo. Quando você gosta muito daquilo que você faz aquilo bem, não tem jeito. E se você gosta muito de design ou da profissão que seja, se você é tradutor, se você é redator, enfim, se você gosta muito daquilo, você vai buscar todas as soluções possíveis para resolver os problemas que você tem. Os problemas que você tem como funcionário, eles vão se repetir na sua vida como freelancer, ou vão ter até mais problemas, na verdade. A diferença está em quanto você suporta, né? O quanto eu suporto sendo funcionário numa empresa e o quanto eu suporto sendo um designer freelancer. E não é só... sendo um freelancer, desculpa. E não é só gostar da sua profissão, é gostar de ser freelancer também, né? É se envolver com aquilo, é gostar dos processos, é gostar de preencher um orçamento, é gostar de tudo. Você tem que se envolver com tudo, não tem jeito. Como diria o Rock Balboa, né, cara? Cara, tava com essa frase na cabeça, cara. Tava com essa frase aqui pra falar agora. Vai lá, Vini. Esse momento é teu. Ninguém bate mais forte do que a vida freelance. Não importa o quanto você bate, o que importa é o quanto você aguenta os jobs. Rock Balboa. Cara, eu tava com essa frase na ponta da língua, esperando o Walter parar de falar ali, eu já ia... Mas antes tu falou uma coisa muito interessante, Vini, que eu acho que também é um erro muito comum. O cliente precisa ter a segurança que o freelancer não vai sumir. Muita reclamação que eu recebo aqui de cliente que vem de outro freelancer é que assim, mando e-mail, ligo pro cara, o cara não me atende, o cara sumiu. Isso é uma coisa muito recorrente, né? Então, esse erro, por favor, pessoas, não cometam esse erro. Seja acessível aos seus clientes. Se organize num momento no seu dia para retornar ligações, responder e-mails e contatos aí que os clientes façam com vocês, né? Não dá pra ficar se escondendo, né? Como é que tu faz, Walter? Curiosidade aí. Tu tá trabalhando numa marca, de repente tu vê que chegou o e-mail do cliente, tu nem usa teu e-mail, não deixa teu e-mail aberto. Como é que tu faz? Tem horários específicos no teu dia pra tu retornar contatos dos seus clientes? Pois é, cara, eu não vejo. É aquilo que eu falei, né? Eu tenho meu cronograma, eu botei lá, estipulei que eu vou ficar 1 hora trabalhando. Cara, eu vou ficar 1 hora trabalhando, eu não vou nem olhar pra e-mail, eu não vou olhar pra nada. É claro que às vezes você tá um pouco mais
disperso, né? Aí o celular agora tem tudo, né? Então, o celular tá do seu lado, ele vibrou, você de curiosidade olhou, aí acontece aquele caso que a Carol falou, tipo, pô, cara, que legal, isso aqui é um assunto interessante, algo que, sei lá, um cliente em potencial que, sei lá, seria muito legal se eu pegasse esse job e você acabar respondendo. Mas por padrão, o meu normal é ter 2 horários no dia para responder e-mail de cliente. Agora, um erro comum, falando de erro, um erro comum que eu cometo é, como eu recebo muitos e-mails por dia por causa do blog, porque chega e-mail do YouTube, chega e-mail do comentários no blog, e-mails de dúvidas, em algum momento eu acabo deixando passar de vez em quando e-mail de cliente, cara. Então, porque vem tantos e-mails juntos, aí eu passo o olho, né? Vai lá, eu vou responder e-mail de 5 às 6, ou de 5 às 5 e meia. Eu respondo vários e-mails e nesse de 5 às 5 e meia eu não vi que no meio deles, um deles era cliente. Então eu vou ver só no dia seguinte. Mas normalmente eu estipulo 2 horários no dia, de manhã e no finalzinho da tarde, pra responder. Demora geralmente 1 hora pra responder todos os seus clientes. Ou mais, dependendo. E às vezes eu no início falava, não, vou reservar de 15 minutos pra responder todo mundo. Super não dá. Mas eu também, às vezes, eu tento, além de eu usar umas extensões que eu até desinstalei, mas tem umas extensões no Google Chrome e acho que no Mozilla também, pra bloquear a rede social em determinado horário. Isso também funciona muito bem pra manter o foco. Você pode selecionar, tipo, se você quer bloquear o seu e-mail de tal a tal horário pra não ficar olhando o tempo inteiro. Geralmente eu deixo a notificação do e-mail ativada na área de trabalho, porque às vezes eu recebo demandas que são urgentes e eu não quero deixar de atender. É um cliente que já trabalha comigo há muito tempo, eu tô muito acostumada a escrever pra esse cliente, então assim, o ideal sou eu mesma pegar o trabalho. Então, às vezes não funciona comigo. Eu já tentei fazer esse esquema de 2 horários fixos no dia e não funcionou muito bem pra mim, não. Mas é variável, né, gente? A gente tem que ser flexível pra se adaptar. É isso aí. Vini, tu, como é que tu costuma fazer, cara? Tu te organiza ou fica meio que assim, fica na... Eu tenho uma política que eu acho que 24 horas para retornar um e-mail é aceitável. Boa. Sabe? A não ser que seja urgente, assim, eu dou uma passada de olho nos e-mails quando chegam e eu vejo se é algo urgente, porque como eu trabalho com internet, às vezes um site cai, cara. Acontece. Às vezes um servidor dá algum bug e cai e eu tenho que ir lá dar uma força, dependendo do cliente. Então eu fico meio de olho no que tá acontecendo, mas e-mail, assim, dependendo do que for, 24 horas acho que é um bom tempo para responder. Concordo com o Tempo Vini. de resposta. Isso aí. No meu dia, eu não separo tanto assim essa questão de horário, eu pego minhas horas vagas, né? Então, geralmente eu acordo, né? Eu faço todas as minhas coisas e quando eu sento, a primeira coisa é olhar os e-mails e ver o que está acontecendo no mundo, né? Eu faço uma segunda pausa durante a volta do almoço, eu dou uma olhada de novo e no fim do dia eu dou uma terceira olhada. É que eu tenho uma política que eu acho que algumas pessoas, elas querem quase que escrever um livro num e-mail, né? Esses são os últimos que eu olho, vocês bem sinceros. Então, eu até falo isso com meus clientes, assim, se algo for importante, tenta resumir, porque senão vai ficar por último. Tem cliente que manda orçamento, com proposta, com projeto, que eu acho que eu deveria até ser pago só pra ler ele, porque toma tanto tempo pra analisar, não é arrogância, assim, mas toma tanto tempo pra você analisar um e-mail, de uma proposta, de um projeto, que quando você for ver, você já está olhando referência, já está pensando no projeto, está fazendo orçamento, já passou 2 horas ali, naquele e-mail. Isso é muito bom salientar, cara. Às vezes a gente já está trabalhando para aquele cliente sem mesmo ter fechado a proposta, né? Sim. Qualquer resposta de e-mail, um desenvolvimento de um orçamento, reunião, tudo é tempo que tu gasta, né, cara? É trabalho. Eu contabilizo, para ter uma ideia, eu contabilizo como horas de trabalho essas dispersões que o Vini falou. Eu me dispersei um pouco, eu tô descansando, tô lá, aproveito para responder o e-mail. Às vezes eu tô na rua, por exemplo, vou lavar o carro, vou botar o carro para lavar. O tempo que eu tô esperando, eu pego o celular, porque agora o celular tá tudo ali, repito, né? Tô respondendo o cliente. Mas eu anoto esse tempo que eu fiquei respondendo o cliente, entendeu? Ele vai entrar pro meu cronograma de horário de trabalho, porque eu tenho que contabilizar aquilo como trabalho. Sim, a gente, no mundo da tradução, a gente trabalha muito mais com orçamento por palavra ou por lauda, dependendo do setor, né? Tem tradução editorial e tradução técnica. Mas cada vez mais eu tenho me convencido de que é preciso fazer uma mescla de cobrança por tempo e por palavra. Enfim, isso é algo muito, muito particular aos tradutores, mas eu acho que geralmente tradutor iniciante ou algum aluno de letras, alguém que quer entrar para esse ramo, acha que tradução é essa coisa linda, você vende palavras e poesia. E não, amigo, você tá vendendo palavras, é o seu tempo. Você tem que botar isso na cabeça. E eu lembro uma amiga muito querida, uma das minhas mães da tradução,
tradução. É uma tradutora uruguaia maravilhosa, incrível. Ela sempre falou isso pra mim, sempre. Eu a conheci numa das agências que a gente trabalhou junta. Depois ela também virou freelancer, enfim, e somos amigas até hoje. Ela sempre falava isso pra mim: pensa quanto tempo você vai gastar, porque na real todas as profissões vendem tempo. E acaba que não é pra ser tão rigoroso, né? Também para as pessoas não se assustarem achando que, pô, a cada 5 minutos, 2 minutos que eu respondo e-mail, eu tô registrando. Não é isso, é porque às vezes você precisa responder um e-mail longo, né? E você aproveita um espaço do seu dia. E, cara, se eu ficar ali meia hora, 40 minutos respondendo, eu vou contabilizar. Agora, se for um e-mail que eu vou dar um ok, vou responder um e-mail de um parágrafo pequeno, isso daí não contabiliza, lógico. Não é pra ser tão... né? Tem que ter um bom senso, né? E tempo é a única coisa que a gente não recupera, né? Eu acho Exato. muito importante lembrar isso. Tipo, dinheiro, tu tá com uma bolada lá, cara, de repente tu perdeu a bolada, mais pra frente tu vai bolar um negócio e vai recuperar esse dinheiro. Agora o teu tempo, meu velho. O Henrique fala isso pra mim, né? O Henrique já falou algumas vezes isso pra mim. Eu gosto de falar essa frase. Isso que me... Às vezes o cara não sabe se deve fazer uma coisa ou não. Cara, tempo não recupera, então nosso tempo é precioso. O que eu ia te dizer? A Carol tava falando agora de tradução e tal, e eu lembrei que um dos erros muito comuns da gente, que é designer, ilustrador, é não ter o portfólio atualizado, né? Eu não sei como é que é pra Carol essa questão do portfólio, porque antes tu mencionou alguma coisa, Carol, a respeito de não abrir quem são os teus clientes. Como é que fica essa parte do marketing do tradutor? Eu tenho um portfólio mais geral das atividades correlatas à tradução. No caso, eu sou escritora e, assim, alguns clientes diretos meus, obviamente eu peço autorização deles para incluí-los no meu portfólio, sempre. Isso é realmente, eu acho que é uma regrinha, porque senão, sei lá, às vezes o cliente não quer por algum motivo. Você tem que ser muito cuidadoso. Mas o que acontece é que no mundo da tradução, muitos trabalhos chegam ao tradutor através de atravessadores, que são as agências de tradução, sejam elas brasileiras ou estrangeiras. Essas agências, elas têm contas de clientes delas. Então, quando você é aceito, geralmente você faz um teste, uma avaliação para uma agência. Passando, você assina um contrato de confidencialidade. E então, obviamente, você deve seguir esse contrato e não revelar as contas com as quais você trabalha com essa agência. A grande questão é, nossa, mas como é que eu vou divulgar o meu trabalho em determinadas áreas? Geralmente, todo mundo faz falar quais são os campos de especialização. Eu sou especializada em tradução de marketing. Claro que é muito geral, né? Às vezes o seu possível cliente novo vai querer saber um pouco mais. Geralmente eu tento meio que fazer um malabarismo de não, obviamente, revelar cliente, mas dizer que, sei lá, já fiz, sei lá quantas palavras. É legal você contabilizar a quantidade de palavras que você já traduziu na vida. Tem alguns tradutores até que colocam essa contagem no próprio site, é bem bacana. Mas pra você horas de voo, assim. Exatamente. Você pode, sei lá, traduz o marketing para a indústria têxtil, digamos. Continua sendo muito superficial, mas você já deu uma dica maior, já especificou melhor o seu nicho. É muito complexo. Aliás, eu acredito que em setembro vai ter uma conferência de tradução e eu fui chamada lá em Curitiba para falar disso. Eu vou falar de currículo e, obviamente, também vou falar de portfólio. Eu tenho pensado muito nessa noção de que o tradutor, ele é também um escritor de alguma forma. E no caso, eu sempre quis escrever antes de qualquer coisa da minha vida. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, hoje eu tenho, mal ou bem, uma confluência de profissões que são a minha cara. E, às vezes, um currículo não dá conta, né? Você precisa de um portfólio. Só que essa ainda não é uma prática, como a gente vem discutindo, por questões de confidencialidade. Essa não é uma prática muito recorrente no mundo da tradução. Então, eu tenho tentado solucionar esse impasse com uma mescla dos dois. Algo como um currículo-fólio ou algo do gênero, sabe? Não sei se faz sentido pra vocês, se eu tô depoimentos não ajudaria? Depoimento ajuda também. Tem no site, eu botei alguns no meu site também. Os tradutores ainda, eles são muito intocados. Tem muita gente que é tradutora e você nem sabe, a gente precisa realmente sair da toca. Todo esse debate sobre marketing, sobre divulgação do próprio trabalho, até onde você pode divulgar, são questões muito recentes e que estão sendo discutidas dentro do mercado da tradução por profissionais muito competentes. Desculpa se eu não tenho uma resposta mais redondinha para isso, porque eu estou vivendo esse processo de tentar me divulgar melhor e ajudar outros colegas iniciantes ou mais experientes que
eu nessa trajetória. E é legal porque vocês, da área de design, vocês são um exemplo, assim. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como freelancer, eu, sei lá, botei assim, tem que fazer meu currículo, né? Aí eu pensei, pô, eu queria tanto ser designer pra ter aquele currículo maravilhoso, todo colorido, todo... Eu falei, pô, mas eu não sou tradutora, como é que eu vou fazer isso? Eu consegui achar uma solução, eu meio que apostei nesses currículos visuais que muitos de vocês têm. Tem funcionado bem, sabe? Chama atenção, pelo menos assim, pro meu perfil de trabalho na tradução funciona muito bem. A gente preocupa com essa questão de responder, ter uma resposta redondinha, porque tu falou muito bem aí, deu vários insights pra galera, quem trabalha com tradução aí vai já ter um norte muito bacana pra seguir. Vamos se encaminhar pro final, mas antes vamos passar esse tópico do portfólio aí. Eu quero saber se o Walter tá com o portfólio dele em dia. Tá com os últimos trabalhos lá, Walter? Rapaz, eu não sou referência pra ninguém quando ou modelo, vamos botar assim, eu não sou modelo pra ninguém no assunto portfólio. O que acontece é que, na verdade, eu nunca precisei muito, não sei se isso é bem a palavra, nunca senti que precisava de portfólio, porque antes, quando eu comecei a ser freelancer, tudo era muito por indicação. Como eu já falei algumas vezes também, tinha cliente que aprovava um orçamento comigo sem nem ver um trabalho meu. E aí depois eu lancei um portfólio no Behance, nem tinha site ainda, e aí sim, beleza, começaram a aparecer alguns clientes por conta desse portfólio. Mas hoje, por exemplo, o meu portfólio já está há 2 anos sem atualizar. E 2 anos é exatamente o tempo de existência do blog e do canal do YouTube. Ou seja, né, depois que eu lancei, que eu decidi trabalhar mais, né, eu tenho menos tempo para desenvolver um portfólio. Mas uma coisa que é bom deixar claro é que o importante é que o seu portfólio, tá? Mesmo que ele não esteja extremamente atualizado com o seu trabalho que você fez antes de ontem, ele é importante passar a essência do seu trabalho. Então, o meu portfólio de 2 anos atrás, ele ainda representa o designer que eu sou hoje, entendeu? Então, acho que isso é importante deixar claro. Eu não preciso ter 30 trabalhos no meu portfólio, eu posso ter os 5 melhores da minha vida, entendeu? Concordo. Com certeza. Então, é mais ou menos isso. Tudo bem, eu queria ter projetos, eu queria ter atualizado meu portfólio, lógico, porque vira e mexe alguém que chega pra mim e fala assim, caramba, cara, foi você que fez o projeto tal, foi você que fez a marca da Design Nerd, caramba, eu não sabia, não vi no seu portfólio, entendeu? Então, eu queria ter, mas eu não tô com tempo. Pode ser até uma desculpa, tá? Vai. Mas como aquilo lá já me representa, eu deixo como tá. Não tá me incomodando tanto assim, né? Não, e o seu próprio canal também já é um bom chamativo, né? Lógico. Cartão de visitas. O blog. É porque as pessoas eventualmente acabam entrando no meu site e vê uma matéria minha, pum, entra no meu portfólio. Né? Tem muita gente que entra em contato comigo assim, por causa disso. Por causa de... Às vezes tem gente que não visitou meu portfólio, mas viu um vídeo meu sobre marcas e entra em contato perguntando se eu faço marca. E hoje isso é muito comum. Nossa. Aliás, eu acho que isso é o grande avanço para os freelancers. Você não precisa necessariamente seguir essa regrinha do tipo ter currículo, ter portfólio. Se você tem projetos bacanas e que te dão alguma visibilidade, cara, os jobs vão aparecer. De alguma forma vão chegar em você, sabe? Com certeza. É isso aí. Tem uma coisa que o Walter falou ali que eu acho importante a gente frisar, voltar ali um pouquinho para dar uma sublinhada. A gente tem ali no blog, tem uma seção que é freelancers, né? Então ali a gente indica vários freelancers. E o pessoal às vezes manda o currículo, manda o site pra gente dar uma olhada, e aí tu vê assim que o portfólio do cara é o histórico profissional dele, sabe? Então eu acho muito importante assim dizer pro pessoal, portfólio não é histórico profissional. Mantém no seu portfólio, né? Eu acho que só, assim como o Walter sugeriu, 5, 10 jobs melhores que tu tem ali e mantém isso, sabe? Não precisa, fez um trabalho para venda da esquina, já coloca no portfólio. Não precisa colocar tudo, né? Eu acho que só algo que mostre o seu potencial. Tu não acha, Vini? Me ajuda aí. Ou não? Eu acho que você tem que só colocar o que você realmente tem orgulho. E tentar ter um cuidado para não colocar trabalhos que, de uma certa maneira, são a mesma coisa. Então, por exemplo, no caso, tentar focar... Já que eu já tenho um nesse nicho, nesse estilo, eu não preciso colocar 2 do mesmo, né? Tentar colocar elementos que se complementem. E lembrar também que, assim, por mais que a gente tenha esse ego de tipo, nossa, as pessoas vão ficar horas olhando meu portfólio. Não, eles vão ficar, tipo, passar um olho por cima, assim, vão olhar só bem rápido, porque ninguém tem tempo para ficar lá analisando o seu portfólio com todo um carinho durante horas, né? Então, quanto mais rápido for, mais simples for, né, e ter esse cuidado, né, acho que melhor. Beleza, show de bola, pessoal. Então vamos se encaminhar pro final agora, vamos fechar o assunto. Eu não sei se mais alguém tem algum erro que gostaria de lembrar. Não, talvez eu tenha um comentário em cima do comentário do Vini. Só para separar que, no caso do exemplo que o Vini deu, eu concordo plenamente. Você ter
variedades é importante, mas às vezes o cara ele não é um designer generalista. Vamos falar sobre designers, né? O cara já é um especialista e faz só, por exemplo, web. Então, de uma forma ou de outra, ele vai ter só trabalhos de web ali. E aí é importante ele, dentro desse nicho, ele conseguir variar. É o que o Vini tá falando, só pra pessoa não ouvir o que o Vini falou e confundir, achando que ele não pode ser um especialista, né? Sim, é isso mesmo. Isso aí, Valtinho. Aproveitando que o senhor já está com a palavra, quer fazer um fechamento, alguma coisa a respeito de erros aí que o pessoal comete, e já pode passar os teus links pro pessoal te seguir. Só me despedir mesmo, acho que a gente falou bem, né? A gente conseguiu resumir bastante alguns erros aí. Bom, fiquem à vontade para visitar meu site lá, waltermatos.com, Walter com W, Matos com 2 T's. Então lá você vai encontrar muito sobre marca, sobre proporções, sobre design em geral, programas, Illustrator, Photoshop. Eu falo sobre tudo que eu gosto, né? Eu espero que vocês se identifiquem com aquilo que eu falo e gostem tanto quanto eu. Beleza. Carol, fica à vontade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do que é o mundo da tradução hoje, eu escrevo no Pronoia Tradutória. É um blog voltado, obviamente, para tradução, cada vez mais para interpretação simultânea, e também sobre novas tendências de trabalho, considerando a nossa nova ordem de trabalho, esse esquema globalizado e virtual que mexe tanto com a nossa vida atualmente. Eu também falo muito sobre coworking. E, enfim, curte a página, tem fanpage, tem Instagram, tem Twitter. Só me seguiu até, pode me adicionar também, pessoalmente. Eu sempre gosto de responder a galera que vem conversar comigo. Trabalhar com tradução é você ser um profissional da comunicação. Então, se você é alheio a isso, não faz muito sentido estar nessa área. Então, eu gosto muito de conversar com a galera, responder, enfim, sempre trocar. Legal, perfeito. Muito obrigado, Carol. Nada. E tu, menino Vini? Pô, cara, eu queria... Sem frases de efeito hoje, cara? Não, hoje eu tenho frase de efeito, sempre tem uma na manga. E essa é fresquinha, minha esposa que dividiu comigo isso e eu achei bem interessante e acho que cabe bem no programa de hoje, né? Que como nós estamos falando de erros hoje, né? Os erros, eles vão acontecer. Nós temos aqui vários anos de experiência e eles continuam acontecendo, eles estão sempre por perto, né? Os erros. E eu acho que o ideal é o profissional ele ter a coragem de admitir os erros pro cliente, dividir a culpa com o cliente quando preciso, ele ter essa sinceridade e não sumir quando acontecer algum problema, tentar sempre ser o mais claro com o seu cliente, né? E a minha esposa hoje dividiu uma coisa comigo que eu achei bem interessante, né? Que falava que a nossa vida é como se fosse um labirinto, né? E o centro desse labirinto é o nosso ideal. Só que enquanto a gente percorre o labirinto, a gente vai cada vez chegando mais perto desse centro, que é o nosso objetivo. Em alguns momentos a gente vai se afastando e vai nesse vai e vem até conseguir chegar lá, né? E é isso, cara. A gente vai errar, vai aprender com o erro, vai errar de novo com o mesmo erro, vai aprender e vai continuar nessa evolução. A maneira como você lida com o fato de você ter errado é o que vai te definir como um freelancer de sucesso ou não. Muito bem, garoto. Muito bem, cara. Quer deixar uns linkzinhos aí pro pessoal te seguir? Bom, vamos lá. Pra quem não sabe, eu tenho um estúdio de design, o Estúdio Lhama, com minha esposa. Nós temos um blog que conta a nossa vida nômade, que é o A Path to Somewhere. Então, estão todos convidados a nos adicionar aí para bater um papo. Muito obrigado, Vinícius. E assim, então, foi o episódio número 13 do podcast do Aparelho Elétrico. Espero que os erros que a gente citou aqui te ajudem a refletir e a, quem sabe, corrigir algumas posturas que a gente acaba adotando sem mesmo perceber, algumas vezes. E lembrando que a gente continua esse papo nos comentários do post, lá no blog do Aparelho Elétrico. Conta lá pra gente os erros que você já cometeu. Vamos desdobrar mais esse assunto. Escreve lá também uma sugestão de tópico que você gostaria que a gente abordasse aqui no programa. E por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando mais conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que trabalha como freelancer. E faça também como fez nosso amigo Oberdan Rodrigues, que foi lá no iTunes, deu 5 estrelas pra gente e deixou esse review maroto aqui, ó. Que demais! Conheci o Aparelho Elétrico através do site do Walter Matos, durante uma madrugada em claro, pensando nos próximos passos no meu pequeno estúdio. Comecei como freela há 3 anos em casa, mas percebi que meus clientes não levavam muito a sério o que eu produzia, e como a demanda era crescente, resolvi abrir um estúdio com minha esposa. Hoje, a Cratera Design já completou 1 ano de vida e nossa equipe já conta com 4 pessoas. O desafio é grande, mas estamos correndo rumo ao sucesso. Temos muito a evoluir e muito a oferecer para as pessoas. Fazemos isso com amor. E o Aparelho Elétrico será minha fonte de inspiração nessa jornada. Ó, toma essa. E o Aparelho Elétrico será minha fonte de inspiração nessa jornada. Desde já, muito obrigado e um forte abraço para todos. E para finalizar esse papo, eu vou te lembrar de ir lá conhecer o Freelancer Full Folio. Este tem WordPress traz todos os recursos necessários para fazer com que o seu site seja mais atraente aos olhos de clientes, prospects e parceiros de negócio. Confere lá
www.freelancerfullfolio.com ou dá aquela clicada no link aqui na descrição do post, beleza? Feito, pessoal. Então era o Wilson, um abraço e até mais! Gostou das dicas aqui apresentadas? Então acesse aparelhoelétrico.com e cadastre já o seu e-mail. www.aparelhoelétrico.com